Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Deixa eu deixar isso aqui do lado. É muito bom a gente estar aqui e vamos compartilhar, não é a palestra, vamos compartilhar reflexões, coisas que a gente corre e aprende um pouco do nosso dia a dia e as mensagens, as leituras que a gente faz. Antes de começar, eu queria agradecer. Nós ontem estivemos aqui desfazendo o nosso bazar em doação para os irmãos no Rio Grande do Sul. Então trabalhamos, a Helenice estava aí, estava a Renata, o Maico, o Tiago, o Alexandre, a Juliana. Então foi uma equipe que trabalhamos, embalamos, e hoje de manhã eu já deixei no São Roque Clube e a Andréia ia levar também mais alguma coisa. Tinha bastante coisa aí, roupa de criança, sapato, roupa de mulher, de homem, porque estão precisando de tudo, né? E o que a gente pode doar, a gente faz. Então vamos conversar sobre os bem-aventurados, os mansos. Faz parte das bem-aventuranças, que é uma grande mensagem de Jesus. Eu não canso de repetir, que o Gandhi sempre falou, que se perdesse todos os livros da humanidade e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Todo o código moral, tudo que nós precisamos aprender para evoluirmos, está condensado no Sermão da Montanha. E faz parte as bem-aventuranças, né? Os mansos, então, mansidão é um estado de espírito de alguém que tem controle e domínio sobre o seu temperamento e atitudes. Calma, paciência, controle da situação, domínio próprio. Esses são os mansos. E Jesus nos faz, com essa bem-aventurados os mansos, nos faz a lição, a lei da doçura, da afabilidade, né? Da moderação e da paciência. E como a gente precisa de ter paciência, de trabalharmos em nós essa paciência, né? E essas palavras, hoje em dia a gente pode até achar que não, mas é difícil a gente ver os violentos, os mal intencionados, sempre alcançando sucesso sobre os mais simples, sobre os mansos, através da força bruta, ganhando o destaque, ganhando projeção, ganhando sucesso. E parece que eles estão sempre vencendo, mas só parece. Porque no futuro eles vão responder pelos seus atos, né? Eles vão responder por aquilo que fizeram os seus irmãos sofrerem com a sua violência, com a sua arrogância. Então, a mansidão em si, ela não implica uma passividade diante da vida. Não somos passivos, apáticos, né? É uma nova visão de vida, marcada pela não violência, pelo respeito às outras pessoas, não agressividade e não satisfação em vencer às custas da derrota e do aniquilamento de outro. Manter um espírito de mansidão e de concórdia é fundamental para iniciar um diálogo com alguém. Eu tinha um amigo que jogava muito bem xadrez e ele vencia bastante, mas ele dizia que não bastava vencer. Tinha de arrancar a alma do oponente, jogar no chão e sapatear. Não é isso, ele não era manso. Meu amigo não tinha nada de manso. Então é para vencer, mas não aniquilando, levando a derrota, humilhando o outro, né? E para a gente dialogar, a gente precisa ter, né, mansidão. A gente precisa ter, para chegarmos a um ponto de concórdia, se a gente já vai com um tom de voz elevado,
Aí o outro já vai responder no mesmo tom. Às vezes até são pessoas que têm um tom de voz alto, mas a gente já pensa que já está brigando, que já está gritando, né? Para agradar uma amiga que eu tenho, que é uma Odete doente, o manso não é um fraco, é um forte, que entendeu que tudo tem tempo para se manifestar. Isso é do Haroldo Dutra. Eu brinco bastante com a Helenice, ela gosta muito do Haroldo Dutra, então ela é uma Haroldete. Então, para agradar a minha amiga hoje, estou aí de Haroldo Dutra, né? Então, não é sinal de fraqueza a mansidão, o falar educadamente. Não é sinal de fraqueza, é simplesmente até de força. Porque você sabe que as coisas têm um tempo, é um conhecimento maior que o manso tem das situações de vida, né? E nós convivemos com alguns pontos permanentes de irritação. E que, se não forem bem trabalhados em nós, produzirão violência e destruição, tanto diante das pessoas e das circunstâncias ao nosso redor. Eu coloquei essa foto do trânsito porque o trânsito é um grande fator de irritação e de violência, né? Aqui na nossa cidade de São Roque, uma pessoa educada, uma pessoa de bem, nós estávamos ali na Rui Barbosa, o carro dele estava na frente, tinha um outro carro no meio e o nosso carro atrás. Eu era o terceiro carro no sinal ali. O sinal abriu, o sinal ali é rápido, né? E o rapaz do segundo carro buzinou. A pessoa saiu do carro e deu um murro no outro. Então, ele devia estar numa situação de estresse difícil, porque não é uma pessoa que tem por normal essa violência, né? Mas, olha, quantas pessoas perderam a vida no trânsito por causa, às vezes, de uma batida, de uma coisa à toa, o outro está armado e vai e atira, ou perde a vida, ou tira a vida do outro por uma coisa à toa, por não ter calma, não ter paciência, não ter controle sobre as suas emoções, né? Outra do Haroldo Dutra, hoje eu estou haroldando até. O Haroldo Dutra, fazendo uma palestra, ele contou que estava no trânsito em BH e estava com o filho no carro. E aí, levou uma fechada assim, e ele, o sinal fechou, ele emparelhou com o carro que tinha feito uma barbeiragem com ele, e ele do lado de cá, né, abriu a janela. Aí o filho virou para ele e falou assim: você vai brigar com ele? Mas você não viu o que ele fez? Mas e se ele te acompanha no YouTube? Se ele assiste às suas palestras? Não é isso que você fala. Foi aquele choque. E realmente, se ele fosse brigar ali, estava desdizendo, né, quase tudo daquilo que ele costuma pregar e costuma falar. E isso é muito interessante porque nós somos observados continuamente. Teve uma também com a minha sobrinha na fila do supermercado, né? A pessoa que estava na frente dela fez uma atrapalhada e foi, saiu, e voltava, pegava coisa e saiu. E ela continuou impassível. A pessoa saiu, foi embora, ela passou as compras dela sem reclamar, sem falar nada. A pessoa que estava atrás dela, gostei de ver, viu? Eu assisti sua palestra ontem. E você falou isso. E eu vi que você cumpre aquilo que você falou. Então, nós estamos expostos a isso. Que não seja que a gente não consiga controlar, ter paciência ou ser manso. Boa noite! Boa noite! Bem-vindo! Aqui! Pode sentar. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Quanto tempo? Está dando mim?
Leva não. Você tá então, e agora? Obrigada. Oi. E a gente tem muitos e muitos testemunhos, não só os físicos. Nós temos os testemunhos espirituais que também estão nos acompanhando e que também estão nos vendo, né? E tem sempre por perto da gente alguém que nos tira do sério, né? Sempre tem um que... E aí, obriga a gente a tomar atitudes que ainda fazem parte da nossa natureza. Por que ainda fazem parte? Nós já fomos daqueles de tacape, de resolver a briga tacando tacape na cabeça do outro, né? Ou então dando com a lança. Nós já fomos desse. Melhoramos, estamos mais civilizados. Mas de vez em quando a gente perde a paciência e aí aquele homem velho aflora na gente e a gente às vezes ou faz coisa ou fala aquilo que a gente não queria, não deveria, né? Porque não temos, a mansidão é domínio próprio, nós não temos domínio de nós mesmos, não temos domínio de nossas emoções, né? Saber viver bem é também saber lidar com essas pessoas, né? Evitando entrar em sintonia com essa baixa vibração, evitando ser dominado por essa negatividade. Se a gente deixa a irritação que o outro nos provoca dominar as nossas ações, não podemos fazer isso. Nós temos de nos blindar, porque aquilo vai nos fazer mal, né? Não é só para ele que aquilo prejudica, vai prejudicar a gente, né? E do ponto de vista espiritual, a atitude mais correta é o perdão. Perdoá-las, exercendo a paciência e a misericórdia, né? Compreendendo aquela dificuldade que aquele companheiro nosso está passando naquele momento. Então vamos desculpar, né? Vamos perdoar e vamos continuar o nosso caminho em paz, sem nos perdermos com aquela dificuldade que ele nos trouxe, né? Uma pessoa emocionalmente ajustada, amadurecida, ela aprende também a conviver com o inesperado. Porque a nossa vida é cheia de situações inesperadas. Situações que a gente não tem domínio, não tem controle sobre aquela situação. Que a gente não pode mudar também. Então a gente tem, se a gente está equilibrado, se a gente está bem ajustado, a gente consegue, né, fazer esse controle, né? Porque hoje a gente presencia muita violência no trânsito, na família, no trabalho. São situações de irritação, nos relacionamentos, né? São situações que levam a momentos de descontrole, causando muita dor, né, para as pessoas envolvidas e muitas vezes dores por muitas encarnações, né, porque não soube ser manso naquele momento, né. Saber lidar com o inevitável e construir com paciência e determinação uma ponte entre o caos e a paz. Pode estar o caos ao nosso redor, mas se nós estamos conscientes, se temos controle das nossas emoções, nós vamos ficar em paz. Que é o nosso planeta. É um planeta de expiação e de provas. E sempre teremos surpresas desagradáveis. Sempre vamos passar por situações difíceis, vamos passar por momentos de dor, de desespero, né, de imprevistos, sempre que podem ser agravados ou minimizados, dependendo da maneira da gente encarar aquela situação, né? Então, os mansos, eles aprendem a
a ver a vida, as pessoas, com mais praticidade, com uma ótica diferente, uma ótica da calma, da boa vontade. Por isso, a sua maneira de falar passa a ser diferente. Uma pessoa que é mansa, ela fala mais suave. Ela tem um timbre de voz mais agradável, mais suave para a gente. Uma pessoa que está sempre irritada, sempre em convulsão interna, ela tem uma voz estridente, dói até às vezes o ouvido da gente, né? Então, uma pessoa que tem um domínio de si, ela domina também o timbre da sua voz, ela domina também as suas emoções, né? Porque é interessante, a palavra dela vem com brandura e com mel, né? E não com violência e fel. Ela vem suave. E nos Provérbio 15, na Bíblia, nos fala: a palavra branda desvia o furor e a áspera provoca a ira. O que é isso? Ou você joga álcool ou joga água no fogo, né? Então a palavra branda é a água que vai diminuir aquela convulsão, aquela combustão. E a palavra áspera, ela seria jogar álcool, gasolina, o que for, e vai aumentar a combustão e causando inclusive uma explosão, né? Quando você joga álcool. Aí eu vou trazer para vocês o profeta Gentileza. Quem aqui já ouviu falar no profeta Gentileza? Já ouviu? Então, o profeta Gentileza era uma pessoa do Rio de Janeiro. Eu vou ler o nome dele, que é bem complicadinho. É José, mas eu sempre esqueço. É um nome diferente. Datrino. José Datrino, né? Então, o profeta Gentileza, ele cunhou essa frase: gentileza gera gentileza. E ele fez, ele está ali fazendo, no viaduto que chega no final da Avenida Brasil e vai até a rodoviária do Rio, ele pintou todos os pilares com essa letra peculiar, né? Ele era um menino do interior de São Paulo, foi para o Rio, e já naquela época, quando ele era criança, ele ficava andando pelas ruas dizendo que ele tinha uma missão a fazer. E quando chegou em 1961, o circo pegou fogo no Rio e morreram todos que estavam no circo, salvou muito pouca gente. E ele foi para o local e quando fez o rescaldo, tirou ali as cinzas do que sobrou do circo, ele fez um jardim. Foi fazer um jardim e ficou ali atendendo as pessoas, falando em paz, em amor, em concórdia. Ele ficou amparando os familiares que haviam perdido seus entes queridos naquela tragédia. E aí ele passou a fazer e foi chamado, era um profeta urbano, e foi chamado de profeta Gentileza, né? Então, a gentileza gera gentileza. Então, vamos gerar uma vida melhor para todos nós, aprendendo a respeitar o próximo, a usar mais a caridade, deixando de lado qualquer palavra ofensiva, mesmo que às vezes seja em forma de brincadeira. Porque a palavra, ela fere muitas vezes o outro. A gente não se dá conta disso. Eu tenho um amigo que tem mania de chamar os outros, está trabalhando no trabalho, de chamar de pateta, né? E fala um pateta com certo pateta, ou pateta. E uma vez, uma pessoa que trabalhava com ele, chegou e falou para ele chorando: por favor, o senhor fala isso, eu fico muito triste, me ofende muito.
estava falando, ele não falava para ofender, né? Falava de uma forma de brincadeira, mas era uma brincadeira que a pessoa recebia como ofensivo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Palavras são agentes da construção de todos os edifícios da vida. Lancemo-las na direção dos outros com o equilíbrio e a tolerância com que desejamos que venham elas até nós. Vamos falar para o outro da maneira que nós gostaríamos que eles falassem com a gente. Sobretudo, evitemos a desconsideração e a ironia. Todo sarcasmo é tiro a esmo. E sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio. De vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. É no livro da Esperança, a lição 24, que é verbo nosso, né? O livro da Esperança. Você pode uma palavra? Pode uma palavra só? Não entendi. Pode uma palavra só? Pode falar. Pode uma palavra só? Pode? Pode falar. Na rua, a rua chegou. Ó. Na rua, ó. Na rua eu limpei meu banheiro, mandei tomar no cu. As palavras é com Deus. Então, nós temos dessa. Pode falar. Pode falar. Pode falar? Fala. Mas... Ó. Sabe? Ó. Na rua, chama de meu banheiro. Na rua, chama de tomar no cu. Vamos evitar falar esse tipo de palavra, tá bom? Então, na rua, quando alguém te falar, faz de conta que não escuta. Hã? Não. Você sabe o que você é. Não importa o que o outro fala. Sabe o que eu sou? Sabe o que eu sou? Estudante. Isso. Estudante. Exatamente. Então você não vai se importar com o que o outro falar, não é? Você não vai responder para ele, da mesma forma. Pega aqui. Ó, escuta aqui, só para ali. Tá certo. Entendeu? O livro da Esperança, Emmanuel, deixa eu acabar de falar, dá licença. Hã? Mais uma só. Tá. Aqui hoje não é banheiro, Não, você já falou isso. Isso você já nos falou, tá? Então não liga para o que fala, tá? O livro da Esperança, Emmanuel acompanha o Evangelho de Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então ele vai fazendo uma comparação aí. Que é uma coisa séria. As palavras que nós proferimos, elas não podem ser retiradas. E se quisermos continuar na Terra, se quisermos herdar a Terra, teremos que nos abrandar, cultivar a mansidão, pois a evolução do nosso planeta exigirá pessoas mais evoluídas espiritualmente e que cultivem a paciência, o amor e a mansidão em todos os momentos de sua vida. Nós vamos, por isso que Jesus falou, que os mansos herdarão a terra, porque a terra vai passar por um processo de mudança.
Nós vamos deixar de ser esse mundo de expiação e de provas, que passamos por tantas dificuldades, por tantos infortúnios, e vai passar a ser um mundo de regeneração, não é? Então, a gentileza é o jeito mais bonito de ser sol no dia nublado de alguém. Eu achei uma gracinha essa frase quando a gente dá o bom dia, né? E achei na minha bolsa essa mensagem que eu peguei ali na mesa. É uma mensagem de André Luiz, aquelas mensagenzinhas pequenininhas, estava até amassadinha dentro da minha bolsa. E hoje de manhã eu vi, já tinha feito a palestra, não, mas dá para eu colocar no projetor, né? Então, a cólera. A cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. A cólera não resolve, agrava. Não resgata, complica, não ilumina, escurece. Não reúne, separa. Não ajuda, prejudica. Não equilibra, desajusta. Não reconforta, envenena. Não favorece, dificulta. Não abençoa, maldiz. Não edifica, destrói. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. É um fio desencapado que pode dar um curto-circuito dentro da gente. Mas se você amanheceu de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite. Fecha, não vai poder falar. Você acordou de mau humor, acordou estressado, reza e pede para ter uma faringite, para ficar mudo naquele dia, para não levar, para não desencadear novas tempestades, não pisar no fio desencapado e Porque se vocês perceberem, quando a gente passa por uma situação, acorda num dia já, vai acumulando, vai tudo dando errado, não é? Se a gente não para, não se acalma, peraí, deixa eu me equilibrar aqui, aí vai dando certo. Se a gente deixar as coisas do jeito que estão, foge completamente do nosso controle. Então nós que queremos continuar na Terra, nosso planeta azul é muito bonito, nós maltratamos ele, mas nós vamos para o mundo de regeneração e vamos nos transformarmos para que possamos alcançar, continuar aqui na Terra, né? Deus nos ampare e nos mantenha a mansidão em nossos corações. Obrigada, Marisa.